É uma discussão, para mim, inócua, viu, Figueroa? Para mim, o foro dessa discussão, e o ministro Barroso levantou aí uma questão de que não é assim, mas o foro dessa discussão, para mim, é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional, não é o STF. O que você acha disso? Ô Paulo, com certeza, né? Na minha opinião, quem tem que limitar e colocar essa discussão é o Congresso por dois motivos. Primeiro, porque eles têm essa competência determinada pela Constituição, e segundo, que é o ambiente para discussão e para ouvir especialistas sobre quantidade. Você vê onde o Supremo um fala 60 gramas, o outro fala 10 gramas, ou seja, 6 vezes mais. E além dessa situação, Paulo, a gente sabe que aqui não está se discutindo legalidade das drogas, né? Aqui está discutindo a criminalização do porte, né? Da questão do usuário. Lembrando que isso não é só do ponto de vista do uso da droga e que isso pode repercutir também em questões de saúde pública no Brasil. Então, é importante que essa discussão seja tratada no Congresso Nacional. Porém, Paulo Leite, quando a gente pega e joga o holofote para o Congresso Nacional, infelizmente a gente encontra o que lá? Esses parlamentares que estão lá pensando, inclusive, nos seus cercadinhos, nas suas situações específicas do seu eleitorado, dos seus seguidores das redes sociais, e não estão dispostos a discutir de forma clara, precisa e aberta com a sociedade sobre um tema que é muito importante, tanto do impacto do consumo da droga no nosso país e principalmente como a saúde pública, o impacto disso na saúde pública, né, Paulo? Claro, o Figueiredo tocou no assunto, que é um assunto que eu já tenho conversado há muito tempo no Central Primeira Edição, aqui mesmo no Talks. Eu acredito que essa discussão é uma discussão de segurança e de saúde pública. E, portanto, não competiria ao STF estar discutindo esse tema, não seria pauta para o STF. Mas são 5 votos até agora que descriminalizam o porte da maconha para uso pessoal. 3 votos mantêm o crime punido como uma pena alternativa. E o de Toffoli, que é mais emblemático ainda, considera que a atual lei já não criminaliza o porte da maconha. Que balaio de gato, hein, Claré? Para você ver como é que o direito é complexo, né? Subjetivo e depende de quem está interpretando. O Paulo, eu tenho feito um trabalho comigo mesmo para tentar ser o mais pragmático possível. Eu vou tentar ser nesse caso. Primeiro, para quem está nos escutando, às vezes tem algum adolescente escutando aí, jovem, não use drogas. Tá? Não use, isso aí só vai te levar para um lugar pior, uma droga leva para outra e você pode acabar morto, ou por overdose, ou assassinado, ou destruir sua própria vida, ao invés de estudar, de trabalhar. Não use drogas. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Segundo, Paulo, eu entendo o debate, que 60 gramas, pelo que eu li, 60 gramas de maconha é um pires mais ou menos cheio ali, né? Então, assim, faria sentido ser para uso pessoal alguém com um pequeno pires raso de ervas, né, de maconha. Eu entendo, como você, que isso é um debate do Congresso. Mas se o Congresso não define isso enquanto ele define, como que a polícia, ou ali, posteriormente a polícia, né, e o judiciário vão definir que é para uso pessoal ou não? Uma vez que o Congresso não definiu, enquanto ele não define, qual que vai ser a relação? Quem que vai definir o que é uso pessoal ou não? Esse é o grande debate para mim. Vai ficar, então, considerado tráfico toda e qualquer quantidade? Ou vai ser considerado dentro da cabeça de cada um? Então, eu vejo como positivo o STF definir uma quantidade, sim. Mas sabe o que me causa estranheza, Clara? É porque a gente não consegue, quando a gente... Concordo, respeito a sua opinião, não concordo, não, respeito a sua opinião. Mas quando a gente não define com clareza ou pretende aceitar que um poder interfira no outro, a gente está contribuindo para esse balaio de gato que são os poderes nesse país. O executivo legisla e julga. O judiciário legisla e quer ter o papel de executivo. O legislativo quer julgar, quer criar formas de julgamento, às vezes até sumários, naquilo que se discute dentro do Congresso Nacional, e quer também governar. Então essa confusão toda faz com que o cidadão não entenda exatamente quem é quem nesse cenário dos poderes no país. É isso que mais me incomoda. Esse é o debate, essa é a questão. Mas eu não acho que esse debate, essa questão, nos permita autorizar
que existe essa grande confusão, especificamente sobre maconha, né? Existe essa grande confusão. E aí, você é um policial ali, você é uso pessoal, não é? Você é o juiz, é uso pessoal, não é? O Congresso se omitiu, né? O que que vai definir? Então, honestamente, eu acho de bom tom esse limite aí de 60 gramas, até que o Congresso faça seu julgamento. De novo, gente, não use drogas. Sou totalmente contra, não destrua sua vida. Bom, nós Ô, temos Paulo, aqui... eu acho que o nosso ministro Antônio Claré Júnior, Antônio Claré de Oliveira Júnior, ele fez uma ponderação, eu acho que inteligente dentro do cenário realmente do nosso país, né? Inclusive, existem, né, aquelas teorias de check and balances que inclusive aplicam-se numa democracia real, que é o caso dos Estados Unidos, e não é na brasileira, que é uma democracia somente eleitoral, que o Paulo também defende isso. Mas diante de um problema, o Claré apontou mesmo a situação prática, né? Como que um policial vai se identificar diante desse cenário? O Supremo precisa ditar isso através, inclusive, de súmulo vinculante, né, Claré? Como fez a questão das algemas e por aí vai. Só que interessante que o posicionamento que o Claré apresentou é que em nenhuma desses julgamentos que a gente viu na notícia, óbvio, a gente não teve o acesso ainda das decisões, é de que eles não coloquem a quantidade, mas não coloquem uma vírgula, desde que o Congresso Nacional venha a determinar isso com amplo debate pela sociedade. Eu acho que essa vírgula aí, com esse acréscimo que o Claré fez nos julgamentos, eu acho que poderia sanar um pouco do problema real e colocar para o Congresso Nacional, como a gente concorda, o debate que precisa ser amplo e democrático, sabendo que a gente acredita que não vai acontecer isso pelo cenário que a gente tem no nosso Congresso Nacional atualmente.